Olá, meu nome é Carla Carvalho, sou professora aqui do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Coordeno um laboratório que se chama Sinalização Intracelular e o foco é exatamente a ação da insulina em contextos fisiológicos e associados a doenças. Com o envelhecimento, o nosso corpo fica menos sensível à insulina. O que isso significa na prática para a nossa saúde? Pergunta super interessante. À medida que a gente envelhece, e na verdade em vários outros momentos da vida, o nosso hormônio insulina, que é o hormônio mais importante para manter os níveis circulantes de glicose no sangue adequados, ele vai sofrendo uma modificação e que isso está relacionado a não agir mais tão adequadamente como antes. Então, além do envelhecimento, quando a gente está na puberdade e quando a mulher fica grávida, a gente tem esse contexto. Então, repetindo, né? No envelhecimento, na gravidez e durante a puberdade, a insulina passa a ser menos capaz de reduzir a concentração de glicose no sangue. E isso é uma resposta absolutamente normal e fisiológica. Em cada um desses contextos tem uma razão por trás. No envelhecimento, o fato da gente começar a perder massa muscular e ganhar massa adiposa, isso está relacionado à resistência à ação da insulina. Na gravidez, o fato de ter um feto crescendo e ter vários hormônios que tem que garantir a quantidade de glicose para o feto, a mãe vai ter resistência à ação da insulina, que é normal numa fase da gestação. E na adolescência, na verdade na puberdade, quando a gente tem o estirão do crescimento longitudinal e um hormônio importante que chama hormônio do crescimento passa a agir em maior quantidade, o corpo também precisa de mais substrato energético e neste contexto eu também tenho resistência à ação da insulina. Então vocês vejam que resistência à ação da insulina é coisa que acontece do ponto de vista fisiológico. O fato é que quando essas alterações persistem após aquela condição, puberdade ou gravidez, a chance de aparecer doença é grande. E a doença mais comum vai ser o diabetes tipo 2, né? Aquele que tem uma insulina presente, mas ela não funciona tão bem e os níveis de glicose aumentam. Quando a gente envelhece, o envelhecimento não é reversível. É um caminho natural da vida de todos nós. Então, a chance de eu desenvolver o diabetes tipo 2 à medida que eu envelheço fica maior. Mesmo em pessoas que fazem atividade física continuamente e que não são gordas, né? Isso porque nós humanos somos os mesmos de, eu acho que é 40 mil anos atrás. E a nossa rotina diária mudou muito ao longo desses milhares de anos, mas o nosso corpo não. Então, a nossa capacidade de guardar energia na forma de gordura, ela fez com que a gente sobrevivesse lá naqueles primórdios. Hoje, a gente não tem mais aquele tipo de vida e a gente tem uma abundância de alimentação. Então, aquilo que antes era o que garantia a sobrevivência de nós humanos, agora não é tão interessante, mas o fato é que ele existe. E qual que é o detalhe? O detalhe é se as ilhotas pancreáticas, ou seja, aquele tecido que a gente tem no organismo, que produz a insulina, se ela não é capaz de se adaptar à resistência à insulina que acontece, por exemplo, no envelhecimento, aí vai aparecer o diabetes. Ou seja, não é porque eu fiquei mais velho, que eu tenho resistência, que eu vou ter diabetes. Eu vou ficar mais velho, espero que fique mais velho, eu vou desenvolver resistência à insulina, eu posso nunca ter diabetes nem nada, porque as minhas ilhotas são daquele tipo que respondem a qualquer estresse, como o próprio estresse do envelhecimento normal. Agora, a gente não sabe quem é que tem isso. A gente até sabe, entre as mulheres que ficaram grávidas, aquela que teve uma gestação e apareceu um diabetes durante a gestação, essa passou pelo teste fisiológico de que a ilhota dela não é tão adaptável assim. Então, ela, quando envelhecer, terá maior chance de desenvolver o diabetes. Volto a dizer, velhice e resistência não é sinônimo de diabetes, mas está associada ao desenvolvimento da doença. A resistência à insulina está associada a doenças como obesidade e diabetes. Isso se torna mais comum com a idade? Pois é, isso se torna mais comum com a idade, sim, né? Porque com a idade a gente vai perdendo massa muscular, que se chama sarcopenia do envelhecimento, e, em geral, a gente vai aumentando a massa adiposa, sem às vezes, ter até mudança do índice de massa corporal. Então, não há diferença que acontece com o envelhecimento normal. A obesidade agora é uma outra questão, porque a obesidade como doença, ela tem a ver com uma massa adiposa aumentada. Se a gente usar só o índice de massa corporal, ele é meio limitado, porque uma pessoa pode ser grande, pode ter muita massa muscular, ter um índice de massa corporal alto, que é uma relação entre altura e peso, e massa corporal, né? Sem refletir a adiposidade. Então, a obesidade mesmo tem a ver com quantidade de tecido adiposo aumentado. Hoje em dia, infelizmente, a gente está passando por, nessa última década pelo menos,
2 décadas pelo menos, a gente está passando a nível do mundo inteiro uma verdadeira, entre aspas, epidemia de obesidade. As crianças estão obesas desde cedo e isso tem um impacto negativo no futuro da saúde das pessoas. Por quê? Há pessoas obesas que não têm alteração metabólica, mas a imensa maioria das pessoas com obesidade passam a ter algum distúrbio metabólico. Além do diabetes tipo 2, ele pode ter alteração dos lipídios circulantes, ele em geral vai ter hipertensão arterial, em geral associando essas duas coisas iniciais, ele vai ter algum grau de aterosclerose, e isso vai aumentar a chance de ter doenças cardiovasculares. E aí, obviamente, a chance de infartar. Se 50% das pessoas que infartam pode vir a óbito sem ter atendimento médico, isso aumenta a chance da gente morrer precocemente por conta disso. Então, o problema da obesidade é que ele aumenta o risco de várias coisas, né? Fora o risco articular, por exemplo, fora o risco no sistema reprodutor feminino, e inclusive masculino, mas o feminino é o mais facilmente identificável, que estaria associado à disfunção da ovulação, né? Mas não quer dizer que a pessoa com obesidade tenha dificuldade de ovular e engravidar, não é isso, mas ela pode vir a ter. Então a gente só identifica isso, mas eu acho que é bem importante ficar claro que o grande problema, vamos chamar assim, da obesidade tem a ver mesmo com mudança do padrão de dieta e de atividade física. E ainda mais agora na era absolutamente digital, é muito importante manter algo como atividade física. Muito importante ter. E assim, não é nenhum grande exercício, virar atleta, não é isso, mas manter uma regularidade. E dentro do possível, ser cuidadosa com a alimentação que tem, né? Acho que essa dica ainda continua valendo totalmente. Existem outros cuidados que as pessoas acima de 60 anos podem ter para minimizar os efeitos desse aumento na resistência à insulina? Na verdade, esses dois são os grandes alvos que o pessoal da clínica continua buscando, né? Fazendo com que as pessoas mudem, que são os comportamentos dos hábitos de vida. Esse é o nome genérico que se dá. Uma vez estabelecido algum diagnóstico o mais precoce possível, é seguir as recomendações médicas e, quando houver indicação de medicação, fazer o uso adequado. Porque às vezes a gente não sente nada. Hipertensão a gente não sente nada. Essa fase inicial do diabetes, que é o pré-diabetes, a gente não sente nada, né? Até o próprio diabetes, na fase bem inicial, também não se sente nada. E às vezes quando você começa a usar o medicamento, passa a sentir coisas. E às vezes as pessoas desistem de usar o medicamento porque, eu não sentia nada antes e agora sinto. Então eu acho que essa é a coisa, assim, a etapa subsequente. Se você tiver fatores de risco, ou história na família, ou já teve alguma coisa no passado, ou um diagnóstico de alguma doença relativamente recente, cuide-se, né? Cuide-se nesse sentido. Os hábitos de vida, procure fazer o que sejam mais saudáveis. Infelizmente, só isso não adianta. Então, você vai ter que provavelmente, ou todos nós teremos que provavelmente, um momento passar a usar medicamentos, né? E aí, dentro do possível, faz o uso do medicamento de maneira adequada, contínua e sob a supervisão do médico. E se tiver qualquer sintoma estranho, converse com o médico para ver se aquela remédio é o adequado. Eu diria que usar medicamentos porque meu vizinho usa, meu filho usa, meu irmão usou, não é uma boa estratégia. Porque cada um de nós, por mais que a gente seja semelhante da mesma espécie, a gente tem diferença e às vezes os medicamentos não fazem o mesmo efeito para todo mundo, né? Então acho que esse cuidado é fundamental. E acho que vale a pena a gente terminar assim, em pleno 2025, acho que o grande avanço que a ciências biomédicas e a medicina tem, a farmácia também, né? A farmacologia tem, é exatamente o desenvolvimento de fármacos que tem dado o menor número de efeitos colaterais e que você consegue fazer um tratamento adequado e controle adequado de muitas das doenças que aparecem. E a gente está vivendo mais, na verdade, um dos fatores é esse, né? Então, não acho que vale a pena a gente ficar sofrendo demais quando faz o diagnóstico de algo, mas sim, como é que eu faço para tratar e ter uma vida boa, né? Adequada pro resto da vida.